Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho, para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto, e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo, e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde até hoje se diz: O monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Abraão tornou para junto dos seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a morar. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago, e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama, e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo, e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavras do Santo Padre. Que maravilhoso exemplo de cura! A ação de Cristo é uma resposta direta à fé daquelas pessoas, à esperança que nele depositam, ao amor que manifestam uns aos outros. E assim Jesus cura, mas não cura simplesmente a paralisia, cura tudo, perdoa os pecados, renova a vida do paralítico e dos seus amigos. Faz nascer de novo, digamos assim, uma cura física e ao mesmo tempo espiritual, fruto de um encontro pessoal e social. Imaginemos como esta amizade e a fé de todos os presentes naquela casa cresceram graças ao gesto de Jesus, o encontro de cura com Jesus. E assim perguntemo-nos: como podemos ajudar a curar o nosso mundo hoje? Como discípulos do Senhor Jesus, que é médico das almas e dos corpos, somos chamados a continuar a sua obra de cura e salvação.
Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir. Um anjo de filha. Quem a conhecia em Ferriere de Conca, uma fração da província de Latina, a chamava de Mariazinha, secundogênita de Luiz Gorete e Assunta Carline, camponeses que emigraram, com 6 filhos para a lavoura na região da Pontina, provenientes de Corinaldo, na província de Ancona. Ele nasceu naquela cidadezinha das Marcas em 16 de outubro de 1890. Testemunha da fé também nas dificuldades. Afabilidade, generosidade e pureza de coração eram as características da índole da pequena Maria. A menina sempre se dedicava aos trabalhos domésticos e aos cuidados dos irmãos menores, enquanto os pais exerciam, sem cessar, o massacrante trabalho na lavoura. Sua fé e assiduidade na oração, especialmente o rosário, jamais faltaram em sua vida nem quando, com a idade de 10 anos, sofreu pela perda de seu amado pai, acometido pela malária. Contudo, os sofrimentos não influenciaram no ânimo de Mariazinha, pelo contrário, a partir daquele momento, sentiu o dever de consolar a mãe, que ficará sozinha para cuidar da família. O desejo da Santa Comunhão. As condições econômicas precárias levaram a família Gorete a associar-se, por necessidade, à família Serenelli, que morava na mesma granja, que também trabalhava no campo agrícola de propriedade do Conde Mazzoleni. Enquanto o pai e o filho da família Serenelli trabalhavam na lavoura e Assunta cuidava dos filhos, Maria se ocupava de vender ovos na distante cidade de Netuno, preparar a comida para os camponeses e remendar as roupas. As intensas atividades da menina jamais diminuíram seu desejo de rezar. Apesar de ser analfabeta, em 1902, com apenas 11 anos, pediu e obteve a permissão de receber o sacramento da comunhão, um ano antes do previsto. Estava disposta a renunciar a horas de sono para poder participar da missa dominical em Campo Morto, situado a vários quilômetros da sua casa. A cruz e o silêncio. A perturbar a paz espiritual que Mariazinha sempre havia nutrido em seu coração, foi o momento em que, tendo se desenvolvido fisicamente, ela se tornou objeto de morbosas atenções de Alexandre Serenelli, 18 anos, até então considerado como um irmão. O jovem procurou com insistência seduzir Maria, que sempre o rejeitou, convidando-o a não ofender a Deus. Ele a ameaçava de morte se ela falasse à família sobre as suas insinuações. O silêncio foi-lhe uma pesada cruz para carregar, mas a menina, evitando agravar as relações já tensas entre as duas famílias, encontrou conforto em suas confidências à Virgem, o martírio e a canonização. No dia 5 de julho de 1902, enquanto as famílias Serenelli e Gorete trabalhavam na lavoura e Maria se encontrava sozinha em casa, Alessandro a agrediu e tentou violentá-la. Não. Deus não quer. Você vai para o inferno. Assim a menina o advertia para manter a sua pureza. Então, obcecado pela raiva, o jovem começou a feri-la à morte com diversos golpes de arma pontiaguda. No dia seguinte, antes de expirar, a pequena perdoou o algoz, confiando à mãe seu íntimo desejo de que ele pudesse se encontrar com ela no paraíso. Condenado à prisão, o rapaz se converteu em 1910 e, depois de cumprir a pena, em 1928, pediu perdão a Assunta Gorete, com quem se aproximou da comunhão. Por desejo de Pio XII, no dia 24 de junho de 1940, Mariazinha foi beatificada. Em 1950, por ocasião da sua canonização, entre uma imensa multidão, estavam presentes o rapaz e a mãe enferma. Os restos mortais da Virgem e Mártir descansam no Santuário de Nossa Senhora das Graças, meta de numerosas peregrinações. Beata Maria Teresa Ledochowska fundou o Sodalício de São Pedro Claver. Devemos utilizar os meios humanos, mas depositar toda a nossa confiança em Deus. Enquanto formos pobres, Deus não nos fará faltar o necessário. Enquanto observarmos a pobreza, obteremos também as bênçãos do céu. Quando alguém nasce em uma família santa, poderia pensar que seu caminho já está aplanado. No entanto, deste ponto de vista, a história de Maria Teresa é muito particular. Nasceu em 1863, no sul da Áustria. Era um dos 7 filhos que o conde polonês Antônio Ledochowski teve com uma condessa suíça no segundo casamento. Entre eles, seu irmão Vladimir tornou-se prepósito geral dos jesuítas. Sua irmã Júlia, Maria Úrsula, ao emitir os votos religiosos, foi canonizada por São João Paulo II em 2003.
uma semente que brotou na dor. Maria Teresa cresceu serenamente em sua família numerosa e rica. Com um forte talento para a música e a pintura, participou das lições do tutor beneditino dos seus irmãos mais velhos e depois entrou para a Congregação Mariana das Damas Inglesas. A semente foi lançada, mas foi a dor que a fez brotar. Pegou varíola e, além do mais, foi agredida na rua. Desde então começou a ouvir a voz do Senhor ressoar no seu interior. Ao se restabelecer, consagrou-se ao Senhor com um voto de castidade. Tornou-se uma terciária franciscana, dedicando-se, de modo particular, à devoção da paixão do Senhor. Porém, isto não foi suficiente. Certo dia, encontrou duas irmãs missionárias franciscanas de Maria, que buscavam fundos para financiar suas missões na Índia. Louca pelas missões africanas. Certa vez, ao ler uma conferência do cardeal Carlos Lavigerie, fundador dos Padres Brancos para a Evangelização da África, Maria Teresa ficou inspirada. Sua missão foi colocar a sua vida a serviço da abolição da escravidão, ainda existente no continente. Assim começou logo com a fundação de 4 comitês contra a escravidão em diversas cidades. Depois compôs um drama, intitulado Zaida, para difundir o conhecimento das terríveis consequências da escravidão, de modo especial sobre a condição feminina. Depois fundou 2 revistas, O Eco da África, para adultos, e A Criança Negra para os mais jovens, sempre com o intuito de conscientizar. Maria Teresa dedicou-se com tanto ardor à sua vocação a ponto de receber o apelido de louca pelas missões, mas teve também que suportar algumas antipatias. A sua vocação especial precisava de um novo instituto. O trabalho de Maria Teresa aumentava cada vez mais, tanto que começou a cultivar em seu coração a ideia de transformar tudo o que havia feito até então em um instituto religioso, para dar também maior estabilidade à sua obra. Por isso foi até Roma para expor ao Papa Leão XIII a sua ideia. Ao voltar a Salzburg, alugou uma casa para reunir as jovens, sob o sodalício de Pedro Claver. Em 1897, o bispo local aprovou o instituto. Assim, a congregação teve finalmente um carisma próprio: ajudar financeira e espiritualmente com a oração e a adoração eucarística os missionários na África. Em 1910, o instituto recebeu também a aprovação da Santa Sé. Desde então, Maria Teresa continuou incansavelmente a viajar, a fundar novas casas e a dedicar-se à formação das noviças. Em 1921, foi acometida pela malária que a levou à morte. Madre Maria Teresa Ledóchowska deixou, como herança, mais de 8.000 cartas em polonês, italiano, francês, inglês e alemão. Em 1975 foi beatificada por São Paulo VI. Beato Bento X Papa. Nicolau Boccasini, natural de Treviso, tornou-se Papa em 1303, com o nome de Bento XI. Destacou-se na Ordem Dominicana dos Pregadores por ter obtido a difícil trégua entre a França e a Inglaterra. Como Papa, transferiu-se de Roma para Perugia, com o intuito de dedicar-se totalmente à Igreja.